boa tarde. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, por ter anuído a este convite. É um prazer, é um prazer e uma honra ter sido convidado. Mas que era inevitável depois de saber que o Dr. Vítor Marques, que é contabilista certificado e que colabora connosco na Sociedade Portuguesa de Microbiologia, tem este gosto e esta paixão pela história e que nos vai contar aqui algumas histórias sobre índios e micro-organismos. E, portanto, eu gostava muito de saber como é que se chega, ou como é que o comandante David Croquette, num filme, que é o homem a que chamavam cavalo, não propriamente. nos leva até à Índia, ou leva um português jovem com uma visão e uns gostos peculiares, até à Índia e à América e aos índios. Exatamente. A Índia e os índios é precisamente o mesmo erro que fez o Cristóvão Colombo. Exatamente. Ou seja, o Cristóvão Colombo, quando chegou ao continente americano, em 1492, e encontrou os primeiros habitantes, pensou ter chegado à Índia e daí os apelidou de índios, termo que ainda hoje é atual, embora seja errado. E o termo pelo qual eles são mais conhecidos, ou mais propriamente conhecidos, são nativos americanos dentro dos Estados Unidos e elementos ou membros das primeiras nações no Canadá. Como é que eu me interessei por este tema? Bom, eu antes de ser contabilista certificado estava em História, estive mesmo em Arqueologia, e sempre gostei de ver a história pelo prisma dos povos vencidos. E infelizmente os índios, agora não tanto, mas na década de 50, 60, todos os filmes que apareciam na televisão e nos cinemas e que retratavam os índios eram eles os mortos das fitas e os heróis eram sempre os brancos. Depois de começar a estudar a história dos índios, vai-se descobrir que afinal não é tanto assim, muitas vezes é rigorosamente o contrário, e indo para a parte principal da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, que me convidaram para falar sobre as epidemias. Aquilo que aconteceu foi efetivamente aquilo que é considerado um genocídio. Os europeus, quando chegaram, e estamos a falar dos espanhóis neste caso, os espanhóis, quando chegaram aos Estados Unidos, perdão, ao continente americano, existiriam, segundo as últimas estimativas, existiriam cerca de 54 milhões de habitantes. Isto contando América do Norte, Caraíbas, México e América do Sul. Parece um número muito elevado, mas nós não podemos esquecer que nessa altura existiam 3 civilizações muito importantes. Na altura não se colocou, mas que agora descobriram a importância delas, que era o Império Azteca, no México, a civilização Maia e o Império Inca. Todas elas foram conquistadas pelos espanhóis, com grandes aventuras guerreiras, segundo os historiadores, mas nós sabemos agora que foram extremamente facilitadas pela introdução de doenças, particularmente a varíola e a tuberculose. E o que é que estas doenças fizeram? Bom, muito simples. Eram doenças que existiam na Europa já há bastante tempo e para a qual existiria uma espécie de imunidade natural que os europeus já tinham, para além de terem conhecimentos de medicina muito superiores. E o que aconteceu foi que, na realidade, em 150 anos, ou seja, de 1492 a 1650, que é quando termina a conquista do Império Inca e quando os europeus começaram a colonizar a América do Norte, a população desceu dos 54 milhões que eu falei inicialmente para apenas 9 milhões. Ou seja, 83% da população terá sido vítima de uma série de epidemias e que, logicamente, facilitaram a conquista dos impérios, mas na América do Norte, e eu centrei precisamente o meu estudo na parte da América do Norte, ou seja, nos atuais Estados Unidos e no Canadá, facilitaram, inclusive, que os colonos ingleses, os colonos espanhóis, os colonos russos, os colonos holandeses, os colonos suecos e os
baleeiros portugueses e os pescadores portugueses se conseguissem instalar muito facilmente, sem encontrar muita resistência no continente americano. Mas também aqui na questão, como dizia há pouco, da história dos vencedores e tendo sido os vencedores que introduziram estas doenças na população índia. Muitas vezes de forma involuntária. É isso que eu ia perguntar. Há indícios de que houvesse, digamos, uma guerra biológica, uma predisposição para fazer Infelizmente há. A primeira hipótese não está comprovada. A primeira hipótese tem logo a ver com a queda do Império Azteca. Ou seja, nós sabemos que o Hernán Cortés, quando invadiu o México, conseguiu chegar à capital azteca, por lá permaneceu durante alguns meses e depois foram obrigados, um episódio que é Noche Triste, foram obrigados a fugir e reagruparem-se no Porto de Veracruz. Passado alguns meses, os espanhóis voltaram à carga e conseguiram conquistar a capital da Azteca, Tenochtitlan, se não estou a falar mal. E conseguiram conquistar, não tão difícil como se esperava, porque por isso simplesmente os índios tinham sofrido uma epidemia de varíola. E em 1763, ou seja, no mesmo ano em que os ingleses conquistou o Canadá, uma série de tribos, chefiadas por um elemento que deu origem a uma célebre marca de automóveis, que é o Pontiac. O nome da marca de Pontiac vem desse chefe índio. O chefe índio consegue reunir uma coligação de tribos da região dos Grandes Lagos e ataca os fortes ingleses. E em Fort Pitt, que é atualmente a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, aquilo teve complicado. E o capitão, o chefe do posto militar, pediu ajuda ao seu comandante militar, digamos assim. O comandante militar respondeu-lhe que utilize todos os meios para extirpar essa raça condenada, ou essa raça execrável. Então, qual foi os meios que ele utilizou? Foi distribuir lençóis e cobertores que já estavam infectados no Hospital do Forte. Houve conversações de paz, de rendição, não sei o que mais. Por norma, nessas negociações havia sempre troca de presentes e os ingleses eram aquele presente envenenado. Os índios, logicamente, não sabiam nada do que se passava, levaram os seus cobertores, distribuíram-nos pelas suas aldeias e, passado pouco tempo, estavam perfeitamente infectados. E um exército de socorro inglês chegou muito facilmente a Fort Pitt, libertou a guarnição e obteve uma vitória militar excepcional. As estimativas dizem que muito provavelmente entre as tribos terão morrido cerca de 1.500, 2.000 pessoas só derivadas desses lençóis. Mais tarde, isto em 1830, se não me engano, 1836, acontece uma situação complicada. Não se sabe explicar bem se é premeditado ou não. Aparentemente terá sido. Na altura tinham aparecido os célebres barcos a vapor do Rio Mississippi, aqueles que parecem os filmes, todos luxuosos, e que subiam o Mississippi e o Missouri. E eram eles próprios, eram esses barcos, para além da parte luxuosa que aparece nos filmes, eram utilizados pelos comerciantes de peles para chegarem às aldeias índias. E há uma tripulação que sabe perfeitamente que leva duas mulheres índias infectadas e que teve instruções para deixar num determinado posto para elas serem curadas ou para elas ficarem, digamos assim, em quarentena, mas que achou por melhor ir entregá-las a uma tribo vizinha. Essa é a maior epidemia que aconteceu nas planícies do norte dos Estados Unidos. Causou 17.000 mortos. Houve tribos que ficaram reduzidas a um terço, houve tribos que ficaram reduzidas a um quarto, houve tribos que quase desapareceram. Os portugueses acharam que, por força do Tratado de Tordesilhas, que tinham também direito ali uma linha reta, tal, se calhar a Groenlândia é nossa. E então
enviaram diversos exploradores ver as potencialidades da Groenlândia e um deles, que é o João Fernandes, labrador, chegou mesmo a explorar, não só a Groenlândia, mas explorou mesmo as costas da América do Norte. Daí a Península do Labrador, o estado no Canadá, ter o nome dele. E os portugueses apostaram bastante. Ele terá chegado lá em 1499 e os portugueses fizeram as explorações em 1499, em 1501, 1502, 1503. Em 1501, um explorador português, o Gaspar Porto Real, chegou à Terra Nova, que presumivelmente era a ilha onde os vikings tinham estabelecido a primeira colónia europeia na América, e entrou em contacto com o tribo residente, os Biotuk. Parte do princípio que as relações nunca foram muito, não foram nada amistosas, porque logo na primeira expedição os portugueses capturaram 57 índios e levaram-nos para Lisboa para serem vendidos como escravos. Depois simplesmente desapareceram, ninguém sabe qual foi o destino deles, provavelmente para morrer em Lisboa. E depois, a partir daí, começaram a estabelecer diferentes portos de pesca. E faziam, de vez em quando, faziam assim umas certas incursões pelas aldeias índias, não à procura de riquezas, porque sabia que não havia riquezas, mas pelo menos à procura de mulheres. E, portanto, espalharam uma epidemia de tuberculose. Resultado, a tribo foi extinta. Em 1829, terá morrido o último representante da tribo. Sim. Também fazemos parte dessa história, infelizmente. Mas pronto, mas isto ficaríamos aqui horas. Então eu ficaria aí mesmo. Mas vamos deixar para outras oportunidades, que eu já vim aqui, se calhar, para falar dos tratores e coisas assim. Mas ficámos com bons exemplos de como os micro-organismos são relevantes na história, na sociologia, na economia, nas relações internacionais, na política, e não só no passado, como no presente. E provavelmente no futuro. Exatamente. Muito obrigada. Foi um gosto. Eu é que agradeço. E até foi um prazer. próxima. Okay. Muito obrigado. Obrigada.